Vamos falar de Shakespeare, a minha última leitura que foi Hamlet. Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre a minha última leitura que foi Hamlet de William Shakespeare. Eu já preciso dizer que assim, eu não esperava a minha conclusão sobre essa leitura ser essa que eu darei nesse vídeo hoje. Afinal, esse foi um livro que, na verdade, é um livro que eu tenho há muitos anos, gente, muitos e muitos anos. Eu comprei, eu era adolescente ou pré-adolescente, assim, faz muito tempo mesmo. Não sabia nada de Shakespeare, só que era um poeta. E eu sempre gostei de poetas, de poesias, de poemas. Eu escrevia, inclusive, escrevo de vez em quando. Mas, assim, eu comprei mais por isso mesmo, pelo nome William Shakespeare. Porém, o que aconteceu na época é que eu simplesmente não consegui ler. Porque o hábito que eu tinha, na verdade, eu não tinha um hábito de leitura, mas sim, eu fazia leitura de vez em quando, eu sempre gostei de ler. Mas os livros que eu lia era muito diferente dos livros que eu leio hoje. Então, eu simplesmente não consegui. Na verdade, eu comecei o livro e não entendi absolutamente nada. E o livro, ele começa com um prefácio, tá? Inclusive, acredito eu que esse prefácio deveria ser um pós-fácil para que você leia realmente no final do livro, porque você lê ele no início e assim, ele é muito rico. Amei esse prefácio, inclusive foi escrita pela tradutora, né, dessa edição, que é a edição do Clube do Livro. Ele tem muitas informações que é importante você ter lido o livro para que você entenda. Mas como era um prefácio, eu li e eu já fui entendendo, já entendi algumas coisas, não entendi algumas coisas que falava, porque eu ainda não tinha lido o livro, mas entendi o que ela estava querendo dizer e tudo, tem bastante informação maravilhosa aqui nesse prefácio. Mas, na época, se eu não me engano, eu li tanto o prefácio como eu comecei a ler o livro em si. E acho que eu nem entendi o que era prefácio, eu achei que já era o livro. Mas eu não entendi nada, gente, li só as primeiras páginas. Não sei nem se eu li 3 páginas do livro em si e desisti, deixei de lado. Mas como a capa era bonita, sempre gostei de William Shakespeare, gostei assim pelo que falavam, que ele era um poeta, mesmo não entendendo nada eu deixei guardado. E alguns livros nesse estilo que eu não consegui ler, eu até vendi, me desfiz mesmo, mas esse daqui eu mantive guardado pela capa, enfim, capa dura. Graças a Deus que eu fiz isso. Porque eu falei, gente, eu já adquiri um hábito de leitura. Já comecei a ler livros super diferentes, já li livros um pouco mais difíceis de ler. Não é possível que eu não tenha entendido esse livro. Então, eu decidi que eu iria ler este livro. E iria gravar um vlog mostrando meu desenvolvimento na leitura, se eu estava conseguindo ler, como seria a minha experiência lendo este livro. Pela primeira vez, não é a segunda vez, porque a primeira eu nem consegui ler. Eu li, mas não entendi nada. E gravei, de fato, o vlog, não sei se ele vai sair antes ou depois desse vídeo, mas provavelmente antes. Mas nesse vídeo eu irei falar aqui tudo. Tudo, não só mostrar eu lendo o livro, na verdade não vou mostrar lendo o livro, porque eu já li, terminei hoje, inclusive. Estava, assim, muito ansiosa pra terminar, mas eu irei falar absolutamente tudo sobre este livro, tá? E que responsabilidade falar de William Shakespeare, gente, quem sou eu? Mas, assim, minha primeira leitura de William Shakespeare, que eu lembre. Como eu falei pra vocês, esse prefácio era pra ser um pós-fácil, porque tem muitas informações aqui que você precisa ter lido o livro, entender a história para que você venha compreender. Mas assim, a pessoa, a tradutora deste livro, realmente é apaixonada por este livro aqui, por Hamlet, de Shakespeare, então ela fala bastante sobre o assunto e nos empolga ainda mais a ler este livro. E aqui fala que ele é datado provavelmente de 1601. Essa história, né, de Hamlet não é totalmente, inteiramente autoral. Lendo o prefácio, eu vi que, na verdade, essa história foi, né, inspirada em uma antiga história já existente, que quando alcançou, né, quando chegou a Shakespeare, na verdade, ela já tinha tido várias adaptações, inclusive. E essa de Shakespeare é só mais uma adaptação. Mas que adaptação. Não sei nem se dá pra gente chamar de adaptação, porque ele, de fato, pegou... Perdoa a câmera, gente, se ela de vez em quando fica desfocando aí. Ele pegou algo ali, né, se inspirou em algo que já existia e fez uma coisa extraordinária. Não vou falar muito melhor porque eu nem conheço o original. Mas é basicamente sobre o que se fala aqui. Basicamente não, o prefácio fala de muitas e muitas coisas, tá? Inclusive, olha só, Racine
né? Ele escreveu toda a sua obra com 3.000 palavras. Ela coloca um comparativo aqui. Shakespeare usou 29.000, o vocabulário mais rico de que se tem notícia em autor de língua inglesa e provavelmente de qualquer outra. Ela até fala sobre o fato de muitas pessoas terem criticado o tamanho da peça, porque sim, aqui é uma peça. Inclusive eu não sei em outras edições, porque eu nunca li Hamlet Shakespeare em outras edições, mas nessa edição ela literalmente está como uma peça, gente, perfeito para quem quer fazer uma peça, porque aqui você não encontra a narrativa, né? Por exemplo, de um narrador, você só vê os diálogos, é um livro todo de diálogos. Eu acredito que isso que me fez estranhar muito e não entender nada, não sei porquê, na época que eu li, há muitos anos atrás, porque é toda em diálogos, tá? E você entende perfeitamente, não sei qual foi a minha dificuldade, mas sim, você entende perfeitamente. Tem algumas palavras aqui que é importante você pesquisar, porque algumas, por exemplo, estão em latim, e a própria tradutora que traduziu esse livro, ela fala nesse prefácio, ela fala: olha só, gente, essa é a minha tradução, eu tentei trazer o máximo que eu pude de originalidade, mas algumas coisas vão se perder. Chato de poemas e poesias, né? Porque as palavras, elas são muito importantes para a métrica, são muito importantes para o sentido. Enfim, até a rima, tudo é muito importante num poema e numa poesia. E quando você traduz um poema e uma poesia, é de responsabilidade imensa, mas sim, alguma coisa vai se perder. É por isso, inclusive, que eu tenho muita vontade de aprender, né, outras línguas para que eu possa ler originalmente essas obras. Porque, de fato, você vai perder algumas coisas lendo assim, mas eu já achei maravilhoso. Tem tantos ensinamentos nesse livro aqui, quanto mais eu lendo no original. E a tradutora, né, ela fala sobre isso no prefácio. Ela fala, inclusive, que ela tentou o máximo possível, mas algumas coisas, obviamente, precisaram ser mudadas e até para que facilitasse o entendimento das pessoas. Aí, antes de começar o livro em si, tem essa parte aqui, que é a apresentação dos personagens, né, quem serão eles. Então tem falando Hamlet, príncipe da Dinamarca, Cláudio, rei da Dinamarca, o fantasma, Gertrudes, Polônio, enfim. Quando você lê o fantasma, se você lê isso em qualquer outra obra, você fica o fantasma, gente. Que babaquice é essa? Me perdoe, mas assim, eu não pensei isso nesse livro, porque eu falei, é William Shakespeare. É William Shakespeare, pelo amor de Deus, eu já tinha lido o prefácio. Mas você lê isso em outra obra, você fala que babaquice é essa, o fantasma, sabe? É algo muito surreal, mas faz todo sentido e é maravilhoso nessa história e não é nada babaca, tá? E é um livro que, de fato, algumas palavras eu precisei pesquisar, como, por exemplo, algumas em latim que ela manteve, acredito que ela manteve pra importância ali do livro, né, que aquele termo, aquela palavra fazia pro livro, então ela manteve. E por isso eu precisei de traduzir, porque realmente era importante para o contexto, para você entender o contexto da fala. Mas é muito facinho de ler. E é um livro que você consegue ler em pouquíssimo tempo. No meu vlog, vocês verão que eu não levei tão pouco tempo assim, porque eu tenho pouco tempo para ler, gente. Então, assim, quando eu tô andando na rua, indo fazer algum trabalho, é o momento que eu leio, ou às vezes à noite, e eu não consigo ler muito, fora que teve alguns dias que eu não consegui ler. Mas é uma leitura que você faz muito rapidamente. E, como eu falei, a estrutura nessa edição é uma estrutura de peça. Então, você tem o ato 1, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5, ato 3, ato 4. Então, é separada assim, tá? Então, dá pra tranquilamente você construir aqui, construir não, né? Porque tá construída, você fazer esta peça, tá? Porque já tá muito bem estruturada pra uma peça. E quando você vai chegando no final, do meio pro final, você quer que acabe logo, que chegue logo aquele momento, você chega ao final pra você entender o desfecho da história. E não, mesmo lendo o prefácio, eu falei pra vocês que alguma coisa era importante a gente ter lido a história pra gente entender do que ela tava falando, mas dava pra entender o que ela queria dizer, mesmo assim. Mesmo assim, eu acho que o prefácio deveria ser pós-fácil nessa edição. Mas eu não sabia o desfecho da história, eu não sabia o final. E eu fiquei assim, não é possível. Não é possível. Alguém que já leu Hamlet, comenta aqui pra mim, vocês esperavam esse final? Porque eu não esperava. Porque eu tenho algumas pessoas que não leram, mas conhecem a história. Conhecem porque é muito... Assim, muitas coisas foram tiradas disso aqui. Inclusive, muitos livros de autoajuda devem ter alguma palavra, alguma coisa tirada daqui. Porque é uma obra super antiga, é um clássico e que, de fato, gente, por mais que seja uma história ali de um rei, tem muitas questões políticas, porque se trata de um príncipe, de um rei, de uma traição, do reinado, enfim, várias coisas.
você tira muitos ensinamentos, os diálogos são muito ricos, né? E a gente entende que é uma reflexão do próprio autor, inclusive tem momentos que a pessoa, o personagem, ele não tá falando com ninguém. Ele só tá falando os seus pensamentos. E isso é importante, inclusive, pra gente conhecer mais o personagem. Afinal, não tem um narrador aqui descrevendo o personagem. Você vai conhecendo o personagem pelos seus diálogos, pela sua forma de agir e seu pensamento que ele vai falando em voz alta, como se fosse uma peça mesmo. Na verdade, você vai compreendendo o personagem no decorrer ali. Então, tem momentos que ele tá falando só e são reflexões incríveis. Eu tava lendo, teve várias coisas que não eram, assim, importantes pra história, mas que eu fui marcando pra depois eu pegar e ler de novo, porque é simplesmente incrível as reflexões, sabe? Que o Hamlet, por exemplo, que é o personagem principal dessa história, fala. Uma dessas reflexões, inclusive, eu tava comentando com o meu namorado, que eu tava lendo, e aí eu tava justamente nessa parte, eu tava falando com ele. Uma dessas reflexões é quando ele fala, por exemplo, sobre o rei e uma pessoa comum. E ele fala que o rei, ele pode tranquilamente estar nas entranhas de uma pessoa comum, de um pescador. Mas como? Olha só que reflexão incrível, gente. Ele fala que, por exemplo, um rei morreu, ele foi enterrado, certo? E ele apodreceu. E aí vai lá um pescador, pega aquele bichinho, aquela minhoca, enfim, aquele verme que comeu a carne do rei morto e usa esse bichinho para poder pescar um peixe. Quando ele vai pescar esse peixe come esse verme. E esse pescador come o peixe. Ou seja, ele comeu o peixe, que comeu o verme, que comeu o rei. E esse peixe, esse verme, esse rei tá na barriga do pescador. Ele meio que quer fazer uma reflexão, aí você vai tirando as suas conclusões com base nas coisas que ele fala, mas ele basicamente tá falando que, tudo bem, ele tem esse status de rei, mas ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele é um ser humano como um outro ser humano, como um pescador, por exemplo. Então, assim, tem várias reflexões que você vai tirando desse livro que são reflexões incríveis. E assim, eu só citei uma delas, que foi a que eu citei pro meu namorado. Mas tem muitas outras e muitas outras. E não é à toa que você encontra, tá? Por vários lugares, por muitos cantos aí, várias reflexões, várias frases, várias coisas que são tiradas desse livro. E que eu já vi, inclusive, algumas dessas reflexões, e eu só fui descobrir que foi tirada deste livro lendo. Esse livro, ele trata de traições, gente. Então, assim, basicamente, Hamlet, ele é filho do rei da Dinamarca. E ele descobre que o seu tio matou o seu pai para poder assumir o trono. E não só isso, outra coisa que deixa Hamlet super desgostoso é o fato de sua mãe ter ficado com seu tio após a morte de seu pai. Então ele fica, nossa, o casamento deles era tão maravilhoso, tão perfeito, como minha mãe pôde fazer isso, sabe? Então ele fica muito indignado. E como é que ele descobre isso? O fantasma de seu pai, que tem uma participação importante, mas somente no início do livro, ele aparece para Hamlet e ele conta para Hamlet o acontecido, o ocorrido. E Hamlet, inicialmente, ele não acredita, né, que de fato seu tio tenha feito isso, mas ele fica chocado e ele sim acredita que isso possa ter acontecido, mas ele não tem certeza. Na verdade é isso, ele não tem certeza. Então ele arma, né, toda uma situação ali e você vê uma peça dentro de outra peça, porque ele chama atores, né, para que executem uma peça na frente do rei, de sua mãe, enfim, para ver a reação do seu tio. E dependendo da reação do seu tio, estaria confirmada essa proeza. E não foi diferente, seu tio reagiu super mal, então ele entendeu, ele compreendeu que de fato era verdade, que aquele fantasma não era alguém ou alguma coisa enganando ele, mas de fato isso tinha sido real. E a partir daí, seu pai, né, como fantasma, pede que ele se vingue pela sua morte. E todo o resto do livro vai ser com base nessa vingança, nesse desejo, na verdade, de vingança de Hamlet, que ele tenta vingar seu pai. E vai se desdobrando, várias coisas vão acontecendo. Tem amigos traidores, ambiciosos, né, que querem mais status, dinheiro e tudo, do que realmente serem honestos e amigos de Hamlet.
A gente descobre personagens também que são verdadeiros amigos. Enfim, a gente vai conhecer alguns personagens aí. E no início, por exemplo, alguns personagens vão aparecer, mas depois, do meio pro fim, já não aparecem mais. Mas todos eles são muito importantes para você entender ali e trazer tudo para uma realidade, para uma situação, vamos dizer assim, que realmente acontecesse. Mas é tudo muito incrível, só que o final, essa tragédia, acontece de uma maneira muito assim, é uma tragédia mesmo, gente. Então o fim é muito, pra mim, foi muito inesperado, foi muito incrível, tá? Foi de fato assim, pá! É uma tragédia. É esse o contexto da peça, mas dentre esses acontecimentos a gente vê coisas e reflete muito sobre coisas verdadeiras da nossa vida, do nosso dia a dia. A gente adquire esses pensamentos e essas reflexões com base nesses diálogos que são riquíssimos. Então, assim, é um livro maravilhoso, sim, não é um livro difícil de entender. Eu não sei se é porque eu adquiri esse hábito de leitura, já li coisas diferentes e hoje eu consigo compreender melhor, ou é só porque eu realmente lia coisas muito diferentes e não entendi, me desinteressei logo porque eu não estava interessada nesse tipo de leitura, não sei. Eu só sei que não é uma leitura difícil de se fazer, é uma leitura super tranquila. E assim, só leiam, gente. Eu não quero dar spoiler pra vocês porque eu acho que todo o decorrer, todo esse crescimento desse personagem, o início, o meio, o fim, enfim, tudo é muito importante aqui, muito legal. E você ir acompanhando, querendo saber o final, é mais legal ainda do que eu já dar um spoiler pra vocês. Esse vídeo não vai ser muito longo, até porque quem sou eu pra falar de Shakespeare? Quem sou eu pra falar desse livro? Mas essa foi a minha primeira leitura dele. Nas próximas, com certeza, eu me sairei ainda melhor falando sobre. Mas, sim, isso, uma coisa importante, né? É um livro antigo e tudo mais, é que você encontra muitas referências mitológicas, muitas referências bíblicas. E, obviamente, na nossa literatura a gente encontra muitas referências mitológicas e bíblicas, e aqui não seria nada diferente. Então teve muitas coisas, muitas referências mitológicas que eu precisei pesquisar. Algumas coisas eu nem sabia que, por exemplo, era um tipo de deus. E aí eu fui pesquisar pra poder entender. Então, sim, tem muitas referências, mas, gente, não é nada demais, tá? É só você pesquisar ali, colocar o nome, aquela palavra, e você vai descobrir o que é e vai entender ainda melhor o contexto. Por isso que eu quero me inteirar ainda mais em assuntos como mitologia, que eu sempre gostei muito de estudar, desde a minha época da escola do fundamental, sempre gostei muito de estudar mitologia, porque isso está presente, né, na literatura. E quando a gente começa a ler livros assim diferentes, pra gente compreender ainda melhor aquela leitura, é importante que a gente saiba, compreenda também essas referências. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo inspire você a ler Shakespeare. Sim, não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, é uma delícia. Como eu falei pra vocês, nessa edição é assim, né, a edição do Clube do Livro, não sei em outros livros, porque eu não tenho outras edições, mas me digam se vocês já leram, se vocês se interessam por ler, e eu espero que tenha inspirado a vocês a lerem, porque realmente é muito bom. Deixa o gostei de vocês para que eu traga outros vídeos aqui no canal referente às minhas leituras, tá bom? Também vão lá no meu Instagram, @mimascarinhas, que por lá eu também disponibilizo muitos conteúdos de valor para vocês. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo aqui. E é isso, um grande beijo, um abraço e tchau!